Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Peço que você se inscreva e dê um like logo de cara para não esquecer depois. Esse é o Mundial Telenotícias com uma análise dos principais acontecimentos do dia no Brasil e no mundo. No programa de hoje nós vamos falar da surpresa que o nome de Kamala Harris pode representar para a corrida eleitoral americana. Muitos delegados estão apoiando a vice-presidente. Nicolás Maduro sente pela primeira vez o cheiro da derrota iminente e planeja a rota de fuga depois das eleições. E o presidente do BNDES agride a inteligência dos brasileiros ao dizer que o país sente saudades de Dilma Rousseff. São os principais destaques do nosso programa de hoje que está começando neste momento. Acompanhe com a gente. Olha só, tem muita coisa esquisita acontecendo no Brasil de hoje, mas muita mesmo. E não é possível que uma pessoa normal com suas faculdades mentais dentro da normalidade possa considerar tudo o que estamos vendo e vivendo na cara inteiramente natural. Não é possível. Já foi impressão no passado, ou seja, nós tínhamos a impressão de que havia alguma coisa errada. Mas como não tínhamos as ferramentas necessárias para identificar as mesmas que temos hoje, éramos obrigados a engolir tudinho, mesmo achando que tinha alguma coisa estranha. Mas agora não. Agora é realidade mesmo. Essa gente acha de verdade que o brasileiro é tolo, idiota, massa de manobra sem contestar, que vive em uma redoma de vidro, isolado no mundo moderno e real. Esse pessoal acha que consegue mesmo dominar o que o povo precisa saber, mesmo ignorando os tempos esclarecedores proporcionados pelas mídias sociais. Imagina como tudo isso era no passado. Imagina como consumíamos o que essa gente sempre queria sem ter o poder de contestar, sem ter elementos que fundamentassem o nosso senso crítico, permitindo que pudéssemos escolher com liberdade aquilo que achássemos correto. Hoje, chega a ser uma ofensa à nossa inteligência o que esse pessoal diz e tenta fazer com a gente. Tentam nos fazer acreditar que o passado nunca existiu além de nossa imaginação. O José Dirceu, por exemplo, não veio com aquela história de que o Mensalão foi a primeira grande fake news do Brasil? Pois é. Eles tentam fazer a gente acreditar e, em alguns casos, eles até conseguem. Ou você acha que não tem gente por aí já levantando a bandeira em favor do que disse José Dirceu? Tem sim, um montão. É essa gente que esse pessoal está procurando, está mirando, porque querem estabilidade, querem nadar de braçada. E sempre quando surge uma ameaça a essa estabilidade, logo tratam de resolver com violência e agressões verbais, censuras e infrações das leis constituídas. Porque a informação para esse pessoal do controle incondicional significa a perda de soberania dessas autoridades que visam apenas o poder e o enriquecimento de maneira fácil e bem rápida. Todo mundo sabe muito bem o que representou a passagem da ex-presidente Dilma Rousseff pelo comando do Brasil. Não sabe? Foi o pior de todos os governos petistas. Chegaram ao ponto de tirá-la do poder por causa das lambanças que ela estava fazendo. Houve estouro da inflação, atraso no crescimento econômico e, sobretudo, recessão. Tudo de pior que poderia acontecer para as finanças de um país aconteceu. A corrupção correu solta, como de costume, principalmente na Petrobras, como foi atestada pela justiça da época. Ninguém de sã consciência pode negar isso. Lembra quando ela indicou para a presidência da petrolífera Aldemir Bendini? O cara foi nomeado em fevereiro de 2015, substituindo Graça Foster. 2 anos depois, em 2017, apenas 2 anos depois, Bendini foi preso pela Operação Lava Jato sob acusação de ter recebido propina
da construtora Odebrecht durante toda a sua gestão. Foi uma loucura isso. O cara tinha sido indicado para cortar as suspeitas de má administração dos recursos públicos e, segundo a Lava Jato, se revelou um lobo na pele de cordeiro. O cara disse em entrevista que iria acabar com a corrupção dentro da Petrobras e foi apontado como o maior responsável por ela. Depois, nos laudos da polícia, da investigação da Lava Jato, ele foi preso por corrupção. Aí, depois desse pequeno registro histórico, para não cair no esquecimento, poderíamos até falar muito mais, mas apenas isso já serve para termos uma ideia. O atual presidente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, que queria mandar dinheiro para Cuba, Venezuela, Nicarágua, Bolívia e tantos outros países da América Latina, o senhor Aloysio Mercadante, teve a cara de pau de dizer que o Brasil está sentindo saudades de Dilma Rousseff. Dá para acreditar nisso? O cara disse isso mesmo com óleo de peroba no rosto. Foi em um momento paralelo do G20, um evento acontecido na cidade do Rio de Janeiro. E Mercadante disse o seguinte, abre aspas, é uma honra tê-la de novo aqui com o BNDES. O Brasil tem muita saudade da sua presença. Hoje, em uma missão tão importante que é o Banco dos BRICS, uma instituição parceira do BNDES. Fecha aspas. Ah, para. Não, não e não. Que ele fale por ele mesmo. O Brasil que ele está se referindo, com certeza, é o Brasil do PT, dos amigos dele. O Brasil real, que não faz parte do acervo dessa gente, não queria nunca mais ouvir falar no nome de Dilma Rousseff. O senhor Mercadante está redondamente enganado. No mesmo evento, a ex-presidente criticou o uso do dólar em transações internacionais. Ela disse, aspas, isso cria contradições. Por exemplo, como é possível praticar a política de taxa de juros baixas para reindustrializar as economias desenvolvidas e, ao mesmo tempo, reindustrializar um país que precisa de dólar fraco e taxa de juros baixas para ser competitivo e diminuir o seu déficit em conta corrente e também o seu superávit de capital? Fecha aspas. Ou seja, Dilma sendo Dilma mais uma vez. Deu para entender o que ela disse? Em resumo, o que na verdade ela quis dizer é que o Brasil deveria deixar de fazer transações comerciais com o dólar para realizá-las com moeda local, como tem sido defendido pelos BRICS. E vai negociar com quem? Com o eixo do mal? Como Rússia e Irã? O mundo precisa de uma moeda de lastro forte e o dólar é o que tem no momento. Tentar mudar isso seria necessário um plano de negócios, um business plan com vasta documentação comprobatória, experiência de mercado adquirida que tenha testado a eficiência da teoria. Existe? Não. Apenas um movimento iniciado por quem já destruiu o Brasil mais de uma vez. É como se estivesse todo mundo em um jardim de infância brincando de banco imobiliário, entendeu? Ninguém entende nada de economia de mercado. E quem eles escolhem para tocar as pastas são obrigados a fazer o que eles querem. Ou seja, como não entendem, eles cobram soluções inacessíveis. E aí dá no que dá. Quer ver um outro vacilo? O governo acha que vai cobrir o déficit de quase 30 bilhões de reais que estimou para 2024. Para isso, está fazendo um corte da ordem de 15 bilhões no orçamento. Essas ações visam garantir que o déficit não ultrapasse o limite estipulado e que as despesas se mantenham dentro do arcabouço fiscal, dentro do parâmetro fiscal estabelecido. Legal? Só que os 15 bi não serão suficientes para cobrir os 30 bi. E aí, o que vai ser feito? Não existe fórmula mágica.
Se a arrecadação foi recorde, fazendo todo mundo pagar taxas absurdas, por que não se consegue cobrir as despesas? Porque se gasta mal e muito. Não entende e não sabe gastar. Essa gente que está aí não foi preparada para governar, foi criada para ser oposição de qualquer governo. Aí funcionava bem até que decidiu botar a mão aonde não devia. Deu tudo errado. E vai dar sempre, porque provou da maçã e agora não sabe como manter o pé, mas não quer deixar o pomar. Sinceramente, dizer que o Brasil sente falta da Dilma foi demais. É uma ofensa à inteligência do brasileiro médio. Aquele que concorda com isso deve ter vergonha de se pronunciar, porque vai ser visto como um alienado, infelizmente. E olha só, daqui a pouco a gente vai falar sobre outros absurdos inexplicáveis. Quero ver como vão justificar, por exemplo, o tal requerimento com Cuba, assinado pelo filho do presidente, que nem do governo é. Nós vamos entrevistar o senador Eduardo Girão logo depois do intervalo. Não saia daí não, mas agora é importante ouvir o recado de nosso apoiador. Se liga aí. Alô, Tatá! Boa tarde, Paulo. Boa tarde para você que está acompanhando aqui. Olha, o recado é importante, ainda mais hoje, que é o Dia do Homem, né? Quando a gente fala de Max Viril, presta atenção. Eu tenho um recado importante para você que trabalha bastante, você que tem uma rotina exaustiva. O Max Viril é um tratamento completo, Paulo. Primeiro, porque ele aumenta o desempenho, aumenta o foco, trata o cansaço crônico. E a outra parte importante, que eu sei que não é fácil falar sobre isso, ainda mais hoje que o homem foi criado sempre para ser o pilar da casa, né? Mas não acontece, né? No dia a dia o relacionamento esfria, tem hora que é a mesma receita de bolo, não sabe o que fazer. E o Max Viril, gente, é um tratamento personalizado com tudo que o homem precisa, Paulo. Então ele regula a testosterona, que é esse hormônio masculino que é importante para absolutamente tudo, para disposição. A testosterona é importante até para a parte de energia, para a parte emocional do homem. E vai também tratar o problema de ejaculação precoce. A ejaculação rápida também é um problema que acomete muitos homens e é um constrangimento. Tomou Max Viril, ele é tão concentrado, tão forte, que você vai tomar a cada 3 dias. Uma cápsula inteligente a cada 3 dias é uma explosão de vitalidade. Não tem idade, não tem contraindicação, tem selo de qualidade, tem prêmio de melhor tratamento e o principal, o resultado é imediato. Então presta atenção, você homem que tem 30, 40 anos, 50, 60, não importa, meu amigo. Esse é um efeito imediato, é um tratamento 100% natural. Você consegue, primeiro, jogar aquele jogo por mais tempo sem falhar. Ele aumenta o desejo, aumenta a performance, destrava o corpo do homem para você atingir o máximo de potência. E você que é esposa também. A gente cuida de tudo em casa, não é assim? Então cuida também do maridão. Pega o telefone, tira um print aqui, 0800 323 0090. Anota aí, tira um print para você conhecer. Max Viril é um estimulante com efeito imediato, uma formulação única, desenvolvida para o homem com tudo que você precisa. Calibra as veias, melhora a performance, melhora o fluxo sanguíneo masculino e isso vai trazer muito mais potência. O desafio hoje, segunda-feira, você mudar o seu conhecimento, desafie o seu conhecimento. Às vezes a gente acha que não precisa, e aí conhece Max Viril, traz de volta aquela intimidade do casal, traz de volta aquela potência, aquele resultado incrível. E eu vou fazer assim. Hoje, no Dia do Homem, presta atenção. Paulo, você está preparado? Eu trouxe algo bem especial hoje para os telespectadores. Vamos lá, fala aí. Estamos preparados. Olha só. Quem ligar agora, os 200 primeiros, ou a esposa também que ligar, você que é esposa, ó, tem presente pro homem, que é esse kit de churrasco personalizado, que é lindíssimo pro homem, mas tem presente pra esposa também. Quem ligar a esposa vai levar um kit personalizado de pedra de jade pro contorno do rosto, vai ficar lindíssima. Então tem presente pro homem com Max Viril, tem a pedra de jade também pra esposa, desconto de 50%, então liga agora, Max Viril Power 40, anota aí. Você que é diabético, tem qualquer problema circulatório, você vai perceber a diferença com Max Viril. Você vai ter aquele jogo prolongado, uma ereção duradoura. Isso é saúde. Tratamento imediato, 100% natural. Anota aí. 0800 323 0090. Olha aqui o kit da esposa, pedra de jade. Então liga, 0800 323 0090. Max Viril, o sucesso, o melhor aliado do homem, Paulo.
Tá certo, Tatá, muito obrigado e te esperamos na volta, hein? Amanhã tem mais. Tchau. Combinado, meu amigo. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa de análises dos acontecimentos no Brasil e no mundo. Quer ver só mais um outro exemplo de absurdo que estamos vivendo no Brasil? De que acham que o povo é idiota? Quer ver? Vamos analisar. O Senado, por exemplo, é a casa que deveria conter os avanços dos demais poderes, correto? Mas nunca avança nesse enfrentamento. E, apesar disso, alguns senadores se destacam pela ousadia em suas propostas. Na última semana, após o presidente da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, dizer que tinha coragem para pautar a PEC da anistia partidária, o senador Eduardo Girão, líder do Partido Novo pelo Ceará, rebateu com veemência a seguinte com provocação ao que o senador Davi Alcolumbre tinha dito. O senador disse o seguinte, o senador Girão: coragem o senhor tem que ter para pautar o impeachment dos ministros do STF. O parlamentar protagoniza as cobranças pelo enfrentamento ao chamado ativismo judicial no Senado, se posiciona sempre contra privilégios, contra a indústria dos jogos de azar e ainda é um dos mais ferrenhos opositores do governo Lula. Depois de viralizar o print em que a primeira-dama, Rosângela da Silva, é chamada pelo filho do presidente da República, Luiz Cláudio Lula da Silva, de meretrícia, em conversa com a ex-esposa Natália Schincariol, o parlamentar se atentou a mais um detalhe cabuloso. O trecho em que o filho do presidente cita a assinatura de um termo de cooperação com empresários em Cuba. What the heck is that? O senador enviou ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, um pedido de esclarecimento sobre os termos de cooperação do Brasil com empresários cubanos para investigar se Lulinha está se valendo do poder do pai para se dar bem. E nós conseguimos encontrar o senador nos Estados Unidos. Senador Girão, que legal o senhor ter aceito o nosso convite para conversar. O senador está na companhia de Gerson Gomes e vai conversar com a gente. Eu gostaria já de começar com a seguinte pergunta. O senhor já sabe que termo de compromisso é esse que o filho do presidente foi assinar em Cuba? Seja bem-vindo, senador. Paulo, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho aí da Mundial Telenotícias, uma honra, uma alegria participar com vocês, é o que todo mundo quer saber, né? Então, realmente, nada é por acaso. Aquele print tinha ali elementos que podem revelar muito mais do que uma agressão absurda, né, contra uma mulher. E nessa hora a gente não vê exatamente as feministas se manifestarem com relação ao presidente Lula, e não é a primeira vez, né, porque teve também agressão física, que foi passado pano por cima. Mas nesse caso específico da viagem, no ano passado a Cuba, eu fiz um requerimento, assim que tomei ciência da gravidade do que estava ali nas entrelinhas. Cadê? Perguntando para o ministro Rui Costa se ele foi nessa comitiva presidencial, Lulinha, se o filho caçula do presidente de alguma forma conseguiu algum negócio espúrio através da ajuda do poder do pai, né, do pai que está à frente de um país, e também saber do tráfico de influência, que tipo de negócio é esse, porque no passado a gente já tem aí gato escaldado, tem medo de água fria, e a gente fica preocupado com que tipo de coisa pode estar sendo armada, né, com o nosso país por esse pessoal que está hoje na presidência da República. E voltando sempre aquelas pessoas, né, e a gente vê um ciclo de impunidade muito forte voltando. Pelo contrário, você estava falando há pouco na sua abertura brilhante da questão da Lava Jato aí, a gente vê aqueles servidores públicos exemplares que cumpriram o papel, né, de acordo com a lei, sendo caçados, punidos, né, e de forma implacável, e corruptos, né, pessoas que
que tiveram aí, que estão curtindo nas suas mansões agora a liberdade provisória, sendo soltos, o sistema sendo aí muito conivente com o que está acontecendo em termos de impunidade no Brasil. Então, tudo isso, esse requerimento, eu espero que o ministro da Casa Civil, Rui, ele possa responder rapidamente a nossa indagação, porque se não responder, nós vamos chamar em uma das comissões do Senado para que ele possa ir pessoalmente fazer que a gente possa perguntar aos senadores sobre esse caso que está meio emblemático nisso tudo. Senador, antes de passar para o Gerson, eu queria só fazer mais uma pergunta. O senhor não se sente como um João Batista gritando isolado no deserto? Porque o senhor tem feito um excelente trabalho, o senhor tem lutado, mas muita coisa tem dificuldade de passar ao próximo passo, de seguir adiante, justamente por falta de apoio dentro do Senado. Nós já tivemos aí a primeira-dama despachando de dentro do Palácio do Planalto, assumindo a agenda do presidente da República sem ocupar um cargo público, sem ter sido eleita para isso, e agora a possibilidade do filho do presidente fazendo negócio em nome do presidente. Pode ser que ele tenha feito isso de uma maneira particular, não é? Mas essa é uma questão que nós precisamos esclarecer. A mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. De novo, o senhor não se sente prejudicado por falta de apoio dentro do Senado? Paulo, eu acho que aquela coisa, não existe coincidência, né? O povo do Ceará me levou em 2019 para o Senado Federal. Tem alguns senadores que estão conosco combatendo o bom combate, né? Assim, que não se deixaram ser cooptados pelo sistema que é apodrecido, né, que eu vejo cada vez mais frágil, né, porque não se sustenta infinitamente aquilo que está podre, né, que aquilo que não é ético. E a gente percebe que a população brasileira, e é aí que reside a minha esperança, com muita fé que eu tenho que vai dar tudo certo, porque o brasileiro, você vê, nós estamos às portas de uma Olimpíada e acabamos de sair de uma Copa América. E ninguém falou nem de futebol, nem fala da delegação do Brasil nos esportes que nós vamos disputar. O brasileiro respira hoje uma aflição, né? Mas a minha avó dizia, ou a gente aprende pelo amor ou pela dor, e nós estamos vivendo uma aflição, uma provação através dessa política de inversão de valores, né? O que a gente vê, por exemplo, quando você pega o dinheiro do brasileiro suado, e coloca emendas parlamentares no Estado, centra grande parte dessas emendas, totalmente desproporcional da população, proporcional da questão própria do peso do Estado, né, em termos de necessidades, para o Amapá, né, porque lá tem o presidente da CCJ, porque lá tem o líder do governo Lula. E você vê muita coisa, no meu modo de entender, como perpetuação do poder para influenciar nas eleições, para influenciar em candidatos alinhados político e ideologicamente com essas pessoas, e um dinheiro que é do povo, né? Então, o Brasil está de cabeça para baixo. A gente está vendo esses vilipêndios de alguns ministros do STF, né, que o Senado deveria ser a casa revisora da República, para investigar o poder, para investigar eventuais abusos de ministros, e a gente não vê esse movimento ainda. Mas também, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu vejo que nós vamos conseguir, vai ter um efeito pedagógico muito importante no dia que um pedido desse, tem mais de 60, só eu tenho 3, sejam retirados da gaveta do presidente do Senado e colocado em pauta. Só isso já vai fazer com que o outro poder ele reflita. Mas hoje a ajuda está vindo daqui dos Estados Unidos. Nós estamos em recesso no Brasil, né? E graças a pessoas como o Gerson, aqui que está do meu lado, o Rodrigo Constantino, o Paulo Figueiredo, a juíza Ludmila Lins Grilo, esses brasileiros também perseguidos, né? Também que estão sendo intimidados aí de diversas formas, né? Com conta bancária bloqueada, conta de rede social derrubada, até passaporte retido. Essas pessoas têm se movimentado
nos Estados Unidos para que o mundo acorde e veja que o Brasil não está numa democracia, que o Brasil vive uma ditadura da toga. Então, que esse movimento no Brasil, e agora com as eleições presidenciais nos Estados Unidos acontecendo em novembro, eu acredito que vai influenciar, sim, para que o povo brasileiro seja libertado, né, dessa angústia que vive, da cassação dos seus direitos civis, direitos fundamentais, inclusive com presos políticos que hoje, infelizmente, em pleno século XXI, nós temos em nossa nação. Tá certo. Gerson Gomes, a palavra está com você. Nós estamos aqui no estúdio da TV Flórida, Paulo, e eu conversava com o senador sobre a nossa entrevista ontem, que fizemos com 2 venezuelanos, e eu explicava para ele como há uma perplexidade aqui no sul da Flórida com o fato de que o Brasil parece que não enxerga o que está acontecendo na Venezuela hoje. E eu conversando com ele, dizia que há uma necessidade, até mesmo do parlamento, de termos pessoas que se coloquem ao lado do povo venezuelano. E eu queria fazer uma pergunta justamente ao senador. A nossa política externa, senador, ela parece que alinha o Brasil com o Irã, com a Rússia, e o Irã e a Rússia têm um papel nefasto dentro da Venezuela hoje, e parece que as eleições agora caminham para um grande movimento popular, em que nós teremos, inclusive, a ameaça do ditador Nicolás Maduro de haver um derramamento de sangue. Me parece que a Argentina se coloca, o Chile se coloca, vários países se levantam, o Equador, apoiando o povo venezuelano, e eu não vi nenhuma palavra do parlamento, nem de líderes políticos no Brasil. Só podia trazer para a gente um pouquinho qual é o pensamento, qual é o sentimento que o senhor traz do parlamento brasileiro? Olha, o parlamento brasileiro, com todo respeito a quem pensa diferente, ele está no chão, né? Nós estamos numa crise de representatividade muito grande, não apenas no Senado, mas na Câmara dos Deputados, inclusive o Senado, que eu mesmo cobro bastante publicamente, né, para ver se acorda, conseguiu aprovar algumas medidas importantes, como o fim do foro privilegiado, como a PEC antidrogas, como o fim dos mandatos, né, essa ainda não, vai chegar, mas como, por exemplo, a questão das decisões monocráticas, limitando as decisões monocráticas de ministros do STF, tudo isso nós aprovamos e está engavetado onde? Na mesa de Arthur Lira, né? Está parado lá na Câmara dos Deputados. Então, esse jogo, que aí muitos dizem que parece um jogo combinado, está deixando o país, o Congresso Nacional, um poder importante, totalmente refém de um alinhamento político-ideológico que existe hoje de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal com o governo Lula, né? Então, só para você ter uma ideia, a Ucrânia, vou dar um exemplo da política externa da Ucrânia. É inadmissível que o Brasil, que você sabe, tem um histórico, Paulo, você que está nos assistindo no Mundial Telenotícias, sabem da história bonita do Brasil, né, de décadas aí, com relação à política externa, um país que sempre teve muita cultura de paz, promovendo a união, com imparcialidade, essa neutralidade do Brasil muito respeitada. E você vê a Ucrânia agora tentando, fazia já quase um ano, o presidente da Ucrânia, eu tive lá na embaixada da Ucrânia, em Brasília, querendo uma reunião com o governo brasileiro e o governo brasileiro se negando. Né, assim, eu tive que fazer, olha só, eu tive que fazer um requerimento para a Comissão de Relações Exteriores, que é presidida pelo Renan Calheiros, até hoje não colocou em votação, né, para que a gente possa ouvir no Senado o Zelensky. E agora, o pessoal da Rússia, né, o Putin e toda a ditadura lá, tem o tapete vermelho totalmente aberto, escancarado a hora que quer. É o que acontece com Daniel Ortega, onde emissoras como essa aqui estão sendo fechadas, pessoas que têm opositores políticos sendo perseguidos. Lá na Venezuela, né, que a gente está vendo barbaridades em cima de barbaridades. Então, o flerte do governo Lula com essa turma, que a gente não podia denunciar,
na época da campanha de 2022, é bom que a gente lembre disso, né? Foi proibido pelo TSE mostrar o alinhamento, mostrar a amizade de Lula com Daniel Ortega na Nicarágua e também com Nicolás Maduro na Venezuela. E hoje a gente está vendo exatamente tudo aquilo que a gente colocava, né? Que o Lula é a favor de aborto, né? Que o governo dele faz tudo para essa pauta, a favor dessas ditaduras, né? E eu acho que chegou a hora do parlamento se dar o respeito, né? E isso é muito importante, a população continuar de forma ordeira, respeitosa, pacífica, cobrando e indo para as ruas. Porque eu acho que o caminho do Brasil é a volta às ruas para cobrar a posição dos seus representantes, que as grandes mudanças do Brasil ocorreram através das ruas. Agora, o ponto de corte, Paulo e Gerson, você que está nos assistindo, eu acho que o divisor de águas do Brasil é 2026, né? Quando a gente vai poder mudar 2/3 do Senado Federal. O Senado é o grande responsável hoje dessa insegurança jurídica que vive o Brasil, com famílias destroçadas, sem direito à defesa, sem acesso aos autos, um silêncio da OAB, um silêncio de instituições como o PGR, uma inércia do TCU, né? Ou seja, parece tudo a serviço desse sistema que não dá mais. Agora, 2026 começa quando? Começa agora, né? Começa agora. Exato. Nas eleições municipais desse ano no Brasil, que é a base para se mudar o problema. O Senado. Agora, como é que a gente vai mudar o Senado tendo um estado como o Amapá, com todo respeito ao povo do Amapá, eu conheço aquele estado maravilhoso, conheço a capital Macapá, agora recebendo aí centenas de milhões de reais direcionadas para aquele estado, que a gente sabe que isso aí é politicagem. O que é que vai acontecer? A tendência é eles continuarem. Mas aí é que vem o papel nosso, da sociedade. O despertar da consciência de cada pessoa para essa substituição, para mostrar que realmente existe algo mais. Que pautas esses senadores têm defendido para o Brasil? É aumento de imposto? É o quê? Com relação ao reequilíbrio entre os poderes? Tem feito alguma coisa? Então a gente vai ter que trocar para poder, finalmente, quem sabe, conseguir um impeachment de um ministro do Supremo, que aí vai ter um efeito de muita redenção para a nossa nação, a volta do reequilíbrio dos poderes. Tá, senador, tem um problema muito sério aí, que é a memória curta do brasileiro. Pelo menos isso existia no passado. Quando nós estivermos chegando próximos, né, do período eleitoral, em 2026, esses políticos, né, aos quais o senhor está mencionando, sem citar nomes, obviamente, começarem a fazer aquelas coisas, tomarem aquelas medidas, né, populistas, e aí a cabeça do eleitor pode mudar. Aí é que entram as mídias sociais. A diferença do tempo de agora para o tempo do passado era justamente a existência e o advento das mídias sociais. O nosso papel é trazer a verdade, doa a quem doer. O nosso compromisso é com a verdade e com políticos como o senhor. Esse é o verdadeiro compromisso. O senhor está agora falando de impeachment de ministros. Por que esses pedidos não andaram até agora? E mais, havia um acordo entre os parlamentares para 8 anos e me parece que agora vão fechar em 12 anos. O senhor confirma essa informação? Veja bem, eu não vejo uma vontade política do presidente Pacheco de colocar para votar o mandato, a limitação de mandato de ministro do STF. Ele até chegou no começo do ano a dizer isso. Olha, vamos votar, papapá, mas a gente não vê nenhum movimento nesse sentido, não consigo perceber, como tem se especulado na mídia, que vai votar, né? O que eu vejo realmente é uma covardia do Senado, da instituição, né? Aí, qual é a resposta que eu posso dar para você? Se tivesse até um papel aqui, eu desenharia, né? Sabe aquele símbolo do infinito? Né? Aquele símbolo do infinito. Por causa do foro privilegiado, que por incrível que pareça, o Senado já aprovou, como eu falei há pouco, está parado na Câmara, que é a grande blindagem, é a grande proteção à corrupção e à impunidade no Brasil, mas
por nós não termos ainda aprovado na Câmara, o que é que acontece hoje? Todos os processos de senadores e dos seus correligionários estão na mão de quem? Estão na mão dos ministros do Supremo. E todos os processos de denúncias, de eventuais abusos de ministro do Supremo estão na mão de quem? Do Senado. Então fica aquele ciclo vicioso, né? É um ciclo vicioso. Um protege o outro, né? Você vê que em eleições de presidente, Paulo, eleições de presidente do Senado, não sou eu que estou dizendo, não, saiu na grande mídia. Ministro do Supremo ligando para senadores, né? Para pedir para votar, né? Inclusive no Rodrigo Pacheco, né? Foi essa, era essa a articulação que tinha. Votações agora que nós tivemos do fim das decisões monocráticas, vocês viram também na grande mídia, saiu mostrando ministro do Supremo ligando para senador pedindo para votar contra. Então essa relação promíscua está colocando realmente um poder acima dos demais poderes. E o que me preocupa é que hoje nós temos um alinhamento entre o executivo e o judiciário, um alinhamento político e ideológico. Eu assim, cada vez mais eu vejo o STF como um tribunal político, né? As falas do seu presidente. Pra você ter uma ideia, o Barroso, que colocou em pauta essa questão de drogas, né, da maconha, do porte da maconha, ele esteve em Nova York em 2004 e fez palestra pró-liberação da maconha. Então, ele deveria, no mínimo, ter se declarado impedido para votar nesse recurso extraordinário, mas não, ele votou. Então tá tudo errado no Brasil. Nós estamos vendo se corroer aí essa questão dos princípios, dos valores. E vamos ter que reconstruir. Então, o grande ameaça que nós temos hoje, Paulo, no meu modo de entender, é voltar Davi Alcolumbre para a presidência do Senado, porque a preço de hoje é isso que está acontecendo no Brasil, lá nos bastidores do Senado. Ele está a passos largos aí com a mão na presidência do Senado. E nós já vimos como foi o Davi Alcolumbre como presidente, né? Blindou os outros poderes, blindou a questão, por exemplo, dessa questão de emenda, teve orçamento secreto na época, né? E continua, né? Então, tudo isso, a gente não vê perspectivas com Davi Alcolumbre. A sociedade precisa se movimentar com os senadores que estão lá resistindo, para que a gente busque outro nome, para que tenhamos uma situação diferente já a partir do próximo ano, dia 1º de fevereiro, que é a eleição do presidente do Senado. E com relação ao 12 anos, né, de 8 para 12 anos, procede essa informação? Não, esse assunto ele não está sendo discutido. Eu participo da reunião de líderes. Talvez exista uma sessão de debates temáticos que acontece sempre sobre assuntos diversos, para decidir isso, mas eu não vejo perspectiva desse compromisso que o presidente teve lá atrás de votar a questão de mandato para ministro, que se for votado agora, é claro que vai ter a turma que protege ministro de Supremo Tribunal Federal que vai querer colocar, não é 12 não, é de 18. Vai ter proposta nesse sentido. Mas nós acreditamos, eu e o senador Plínio Valério, que é o autor da proposta, um grande senador lá do Amazonas, nós acreditamos que 8 anos como do senador é o máximo, que aqui para nós, 8 anos para Senado já é muito, né? Acomoda, é muito natural que acomode. E você sabe o que é que eles estão querendo? Numa reforma política? Levar para 10 anos o senador. Já quero deixar o alerta aqui, porque isso a gente vê nos bastidores também. Com o objetivo de tornar, acabar com o fim da reeleição no Executivo, que é uma boa, acabar com o fim da reeleição no Executivo, com o objetivo de fazer um calendário único de eleições coincidentes, um para governador no mesmo dia do presidente, no mesmo dia para vereador, no mesmo dia para prefeito, que eu acho também bom, porque só aí a economia de bilhões de reais com eleições, fora a questão da previsibilidade, né, de você ter paciência para trabalhar, ter calma sem ter eleição de 2 anos, mas querem aproveitar isso e estão colocando um bode na sala, que é aumentar para 10 anos o mandato de senador, que é um absurdo. Eu acho que se tiver que corrigir isso, é trazer o mandato de senador para 5 anos, porque aí ficaria igual aos mandatários.
né? Então, tem muita certo. água para rolar. Eu não vejo que isso é prioridade. Infelizmente, o mandato dos ministros seria importante para o Brasil. Olha, infelizmente o nosso tempo acabou, né? A gente teria mais tempo para conversar. Gerson, eu tenho certeza que você teria outras perguntas, mas nós temos ainda um outro entrevistado e vai ficar difícil para a gente continuar. Mas, senador, muitíssimo obrigado pelo seu tempo aqui conosco. Esperamos tê-lo sempre aqui com a gente, né? O senhor terá sempre as portas e as janelas abertas para o senhor. Muito obrigado. Paulo, eu obrigado, que agradeço Gerson. o convite. Parabéns pelo trabalho de vocês e contem sempre conosco. Tá certo. Gerson, obrigado. É isso aí, viu, Paulo. Gerson? Em breve estaremos juntos aí de novo. Amém, se Deus quiser. Tchau. Muito bem, agora nós vamos dar um outro recado para quem sofre de dores pelo corpo. Ninguém aguenta isso, né? O Andrei Andrade já está na linha para conversar com a gente. Olá, Andrei, é com você. Olá, Paulo, é um prazer estar aqui com a nossa audiência para falar desse produto que vem mudando vidas, né? É mais uma vida transformada e eu sei que você também que está acompanhando agora a programação vai tirar um tempinho para poder cuidar da sua saúde, porque afinal de contas, né, gente, saúde é prioridade, né? Sem saúde não alcançamos nada. E eu falo, o Articular, que esse produto ao qual você está vendo, é um produto que vai acabar com as dores no corpo. Principalmente aquela dor causada pela artrite, aquela dor causada pela artrose, osteoporose, fibromialgia, você que tem hérnia de disco, você que tem problemas reumáticos, cãibras pelo corpo, cansaço físico, você que trabalha bastante, passa o dia inteiro no trabalho, pega trânsito, chega em casa cansado, não tem aquela vitalidade para poder tratar a esposa bem, o esposo bem, né? Só quer saber deitar e dormir porque não aguenta mais tanta dor. E aí você vai na farmácia, procura soluções paliativas, né? Porque o remédio farmácia é uma solução paliativa, é uma química que vai ter uma duração de 2, 3 horas, o efeito acaba e a dor volta de novo. Já o Articular, que é totalmente diferente, ele vai tratar o seu problema, o desgaste, a inflamação, o problema que está causando a dor, porque ele é um produto premium. É um produto que hoje é categorizado pela Anvisa como o melhor tratamento para dor no Brasil. Por quê? É o único produto que tem condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal, gente, ácido hialurônico ortopédico. Para quem não sabe, o ácido hialurônico hoje é encontrado nas clínicas de ortopedia quando o paciente está naquele estágio crítico. Quando está batendo osso com osso, é a única coisa que resolve, é a única coisa que funciona. Tem gente que gasta mais de 10, 15, 20 mil reais com a coluna, com o joelho, com essas infiltrações de ácido hialurônico, porém, com o Articular que você não vai precisar aplicar infiltração, não vai precisar ficar gastando com medicação de farmácia, analgésico, anti-inflamatório, relaxante muscular e vai ter qualidade de vida. Você que tem dor no joelho, coluna, quadril, tem gota, reumatismo, esporão, você que tem má circulação, você vai tomar 2 cápsulas ao dia do Articular e eu garanto para você que na primeira semana de uso você vai ver uma grande diferença. Mas, gente, para você trabalhar melhor, para você ter uma qualidade de vida melhor, depende de uma atitude diferente, porque não dá para querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, tome uma atitude hoje, invista na sua saúde com aquele de melhor. O que tem de melhor hoje no Brasil, Articular, que com ácido hialurônico dentro da cápsula para você ter o fim para as dores. E hoje, é claro, que vai ter promoção para você que ligar hoje, eu vou dar até 60% de desconto. Então você que sofre com dor, liga nesse telefone aqui, ó, 0800 591 4391. 0800 591 4391. 0800 591 4391. A ligação é gratuita, você vai ser recepcionado pelo especialista que vai te atender, tirar todas as suas dúvidas e pode ter certeza que você vai ter um excelente resultado e também vai contar o seu depoimento aqui com a gente. É só você ligar 0800 591 4391. E para quem ligar agora ainda ganha o conjunto de pomadas, gente. Esse conjunto de pomadas são pomadas de fabricação própria.
A pomada Dia, para você passar de manhã, ela é rica em ora pronobis, arnica, carqueja, camomila, e tem a pomada à noite para você passar antes de dormir, depois do banho. Ela tem magnésio de malato, colágeno, ácido hialurônico e erva baleeira. E ainda recebe um relógio e um massageador para os pés. Tudo isso você recebe na porta de casa. E o melhor, o pagamento é só para o final do mês de agosto. Você vai receber tudo isso na sua casa, todos esses presentes e o pagamento para agosto. Se você tem dor e a dor não passa, está cansado de gastar dinheiro com medicação, é só você ligar agora. Articularque 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo! E agora vamos falar do internacional e mais precisamente sobre a situação na Venezuela. O atual presidente Nicolás Maduro parece estar sentindo mesmo o cheiro da derrota, depois de mais de 11 anos no poder. De acordo com fontes locais, ele estaria negociando com os americanos a possibilidade de pedir asilo em troca de deixar o governo. Maduro tenta reverter o prêmio de 15 milhões de dólares pela cabeça dele em benefícios para viver isolado em qualquer outro lugar do mundo. Há quem diga que, se os americanos concordarem, ele poderia até viver no Brasil com um nome fora da lista de procurados pela Interpol. E conosco hoje, de algum lugar da Europa, temos o professor Alfredo Bessoff. Olá, Alfredo, é um prazer tê-lo aqui conosco novamente. O presidente venezuelano está bufando, prometendo sangue derramado, mas no fundo, já sentiu que a derrota está próxima, né? Como é que você vê essa possibilidade de negociação com os Estados Unidos? Olha, eu comecei a rir me lembrando o seguinte: eu penso que esses ditadores, os ditadores dos dias atuais, todos os ditadores, eles são patéticos. Eles vivem desconectados da realidade. Isso é com o Maduro, é o Ortega, é os Castros, é o Lula. Você observa o Xi Jinping, eles vivem num mundo aleatório, num mundo descontextualizado. Essa conversa de um asilo do Maduro no Brasil, essa conversa eu tive com alguns representantes venezuelanos, jornalistas e outras pessoas que têm ativismo político contra o Maduro fora da Venezuela. E eles dizem que verdadeiramente o Biden tem interesses econômicos muito fortes lá na Venezuela, os grupos que o Biden representa, e, portanto, uma saída do Maduro do poder, trocando por alguém que não é praticamente de oposição, mas uma oposição consentida, seria do interesse deles. O grande dilema deles é o que fazer com a vaca em cima do poste. E, aparentemente, a solução que eles irão encontrar num primeiro momento seria colocá-lo no Brasil, até ele ter a possibilidade e a garantia de migrar para algum outro país mais amigo dele. O grande problema é o seguinte: os países amigos dele, todos eles enfrentam instabilidade política. E aí resta saber, o Irã está em instabilidade política, a China com instabilidade política, a própria Rússia, que são os 3 grandes protetores do Maduro. Portanto, a Venezuela, os venezuelanos querem se livrar do Maduro. E os americanos gostariam de livrar a cara do Maduro, concedendo a ele asilo em algum país. Mas você pensa o seguinte, Paulo, olha, que momento patético que vive o nosso país. Nós nos assumiremos claramente como uma terra da impunidade internacional. Porque o Lula, segundo essas fontes, Paulo, essa é a coisa que me deixou mais assustado, segundo algumas fontes da diplomacia brasileira, o Brasil poderia acolher o Maduro mesmo com a multa de 15, com o prêmio de 15 milhões de dólares.
como o Lula já fez naquela visita quando as Forças Armadas prestaram continência ao Maduro. Tá, mas isso aí já seria um outro problema, né? O Maduro, para sair dali, ele sairia com a garantia de que o nome dele fosse retirado da lista da Interpol e de procurados pelo mundo. Ok, não retirando, se ele fugir dali, porque se ele ficar na Venezuela, a Venezuela não será mais um paraíso para ele, né? E Maduro já acumulou aí bilhões e bilhões de dólares, né? Vamos supor assim. Eu diria, não bilhões, mas milhões. E vindo para o Brasil, o que poderia acontecer, ele estaria também vulnerável, porque em todo o continente americano, né, nós temos aí venezuelanos, né, irritados com o presidente da Venezuela. Então, acho que o único caminho para ele seria Cuba, né, onde a contra-inteligência cubana exerce, né, um trabalho muito forte dentro da Venezuela, e o outro caminho seria o leste europeu, em algum lugar, na Bielorrússia e por aí vai. Se ele passasse pelo Brasil, seria uma passagem rápida. Você não acredita nisso, não? Eu vejo uma outra alternativa. Espanha. Preste atenção que a Espanha também está virando depósito. Lá está o Alberto Fernandes, o ex-presidente da Argentina está lá, e o Aznar, o ex-presidente do governo espanhol, tem uma relação muito próxima com o Maduro, e lembre-se que El Pollo Carvajal denunciou... Estava na Espanha, exatamente, ele também estava lá. E que denunciou cerca de 400 milhões de dólares em financiamento do narcotráfico para a esquerda espanhola. É assustador. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas vamos esperar, né? Essa semana inteira aí nós vamos acompanhar essa situação na Venezuela, que promete bastante, inclusive surpresas, né? Surpresas difíceis de acreditar, já que a oposição está crescendo a cada dia que passa dentro da Venezuela, ou seja, a disparidade de percentuais favorecendo a oposição é muito grande. Mas vamos sair da Venezuela, né? Vamos falar então de eleições americanas agora, já que estamos falando, né, de votos. Parece que está surgindo uma surpresa em relação ao nome de Kamala Harris. A vice-presidente ultrapassou o número de delegados necessários para reivindicar a nomeação presidencial democrata na noite desta segunda-feira, dia 22 de julho. De acordo com as agências internacionais, Kamala Harris tinha 2.214 delegados. Uau! Muito além da maioria simples necessária para garantir a nomeação dela na primeira votação. A pesquisa não é oficial, mas assusta um pouco, pois os delegados democratas são livres para votar no candidato de sua escolha quando o partido decide formalmente quem será o seu candidato. A notícia do dia com relação a este tema foi de que o bilionário George Soros e o filho dele vão fazer o contrapeso para o lado de Kamala Harris contra Donald Trump. Ou seja, eles vão apoiar financeira e abertamente a candidatura de Kamala Harris. Alfredo, onde esse cara, o George Soros, põe a mão, complica tudo, não é? Muito, Paulo. Inclusive, eu não partilho do otimismo de muitos brasileiros, de muitos conservadores brasileiros, que avaliam que a Harris é uma galinha morta, numa linguagem do esporte de um modo geral. Eu não vejo a Kamala Harris como uma galinha morta. Pelo contrário, ela vai conseguir unir toda a esquerda e extrema esquerda nos Estados Unidos. A mídia norte-americana, olha, você que acompanha os noticiários de lá, principalmente as redes como MSNBC, a CBS, a CNN, a própria Fox, estão colocando com generosidade a imagem dela sorrindo, propositiva. Olha, eu tenho o meu receio sobre o que pode acontecer, independente da vontade do eleitor americano. As mágicas, elas acontecem em períodos eleitorais. Esse fator novo
trouxe um ânimo para a esquerda norte-americana. Porque, veja bem, hoje 2 grandes temas mobilizam os norte-americanos. De um lado, você tem a questão da imigração, é o grande dilema. Do outro, você tem o aborto. Esses são os 2 grandes temas. De um lado, você tem o Trump fortemente vinculado e identificado com a questão da imigração. De outro, você tem a Kamala Harris assumindo em seu primeiro discurso na noite de segunda-feira que, com ela na presidência, o aborto será lei federal. Praticamente ela vai restituir, através do executivo, Roe versus Wade. Então, imagina, Paulo, o que pode acontecer. E tem um outro problema sério. E essa é uma questão que precisamos ficar atentos. A Kamala quer, e já assumiu o compromisso, de terminar com o embargo norte-americano para Cuba. Isso quer dizer deixar um Estado russo, que hoje Cuba funciona basicamente como uma base operacional russa e chinesa, a cerca de 200 quilômetros da fronteira dos Estados Unidos. A Kamala Harris é muito bonita, né? Ela tem um rosto bonito pra caramba, né? Agora, será que esse rosto bonito dela ali consegue passar para os americanos a força de uma personalidade para lidar com ameaças como Rússia, como China, num momento como esse, como o Irã, que está aí prestes a uma semana para desenvolver a sua primeira arma nuclear, sendo que os Estados Unidos já alertaram para que isso não acontecesse, que vão bater duro. Será que Kamala Harris consegue passar essa segurança para o povo americano? A minha pergunta é, será que o povo americano tem ainda capacidade de interpretação da realidade e das ameaças que representa colocar uma maluca dessas na presidência? Porque sejamos francos, Paulo, a Kamala Harris é um rosto, eu não acho bonito, mas é uma questão de Eu acho ela bonita gosto. pra caramba. Eu não acho, mas ela sim, resta saber se esse sorriso fácil, essas trapalhadas, a risada espontânea dela, gerarão algum tipo de credibilidade. Agora tem um fator novo, isso natural. Eles estavam com um cadáver. Saindo um cadáver, entra para uma pessoa ativa, eu quero ver como será o desdobramento. Eu não me preocupo com as pesquisas de opinião, Paulo, porque pesquisas de opinião elas são manipuladas onde quer que elas sejam realizadas. Sobre dinheiro, vai ser uma briga bonita, porque você tem, de um lado, o Elon Musk prometendo 45 milhões de dólares por mês para o Trump, e do outro você tem o George Soros e o filho maluquinho dele prometendo dinheiro infinito para a Kamala. Vamos ver o que isso vai dar. Eu ainda penso, Paulo, que o Trump seja o favorito, mas não a Kamala Harris definitivamente, na minha opinião, não é uma galinha morta. Tá certo. Só para encerrar essa parte, para deixar bem claro que os delegados democratas sozinhos ali, eles não decidem a eleição nos Estados Unidos. Mas agora vamos falar da França, né? Começam agora as Olimpíadas. E como é que está a situação do país politicamente num momento tão importante como esse? O presidente Macron já deve estar bem tonto, né? Com tanto problema aí. Olha, está interessante e assustador o que nós temos na França. Vamos lá. A eleição francesa para o parlamento, ela é no sistema distrital. Uma diferença é que quando um candidato não consegue 50% dos votos naquele distrito, tem segundo turno, onde todos aqueles que tenham tido mais do que 12% irão para a disputa. Aí a esquerda com o Macron fez um acordo e eles, teoricamente, elegeram as maiores bancadas. Mas a ironia é que 12 milhões de franceses votaram no Rally Nacional, no agrupamento da Marine Le Pen. E na junção entre Macron e a esquerda, eliminaram totalmente o Rally Nacional de qualquer cargo na Assembleia.
O problema todo é que ninguém consegue formar um governo se não contar com os votos, com as cadeiras do Rally Nacional. Então, o Macron concedeu uma entrevista hoje, terça-feira, já à noite lá na França, que nós temos em relação ao Brasil 5 horas de diferença em relação à França, o Macron dizendo que não haverá um novo governo até o final das Olimpíadas. Vai ser uma coisa sui generis, um país totalmente doido, e o Attal vai continuar sendo o primeiro-ministro, mas um primeiro-ministro sem força e sem representatividade política. Na França, quem venceu ficou em terceiro lugar no número de cadeiras, e a esquerda, que ficou em segundo lugar com quase 4 milhões a menos de votos, fez o maior número de cadeiras. É a questão das características e a peculiaridade de cada um. Agora, os franceses já estão sofrendo com essa brincadeira das Olimpíadas, Paulo. É muito entrave, é muita burocracia. Olha, eu conversei com um brasileiro que de vez em quando participa dos programas do meu canal, e ele disse: Alfredo, tá horrível, tá insuportável, mas é o preço que se paga para alimentar a máquina da corrupção. E agora, para encerrar então, Alfredo, nós vamos falar sobre o nacional, sobre o Brasil, pelo menos uma para a gente encerrar. O ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que não tem nada a esconder. Falou isso em relação ao sigilo de 100 anos imposto pelo presidente Lula, ou seja, sigilo sobre a agenda dele. E todo mundo sabe que Silveira se encontrou diversas vezes, pelo menos 17, com os irmãos Batista. E logo depois os donos da JBS foram beneficiados com uma medida provisória bilionária. Alfredo, se ele não tem nada a esconder, então por quê? Qual a necessidade desse sigilo de 100 anos, não é? Olha, batom na cueca, né? Sejamos francos. Não tem outra explicação, é batom na cueca. O grande problema do Brasil está num fator, Paulo. O sigilo de 100 anos tinha sido, inclusive, uma promessa do Nine Fingers de terminar com o sigilo dos documentos. Sigilo de 100 anos para a agenda de um ministro das Minas e Energia? Isso é um assinte. Isso é algo bizarro. Um país onde o filho do presidente desqualifica a esposa do pai, um país onde as emendas PIX são escancaradamente divulgadas, um país com tantos problemas, de uma destruição acelerada das bases do ordenamento jurídico, um país onde a economia se esvai, um país onde ainda nessa terça-feira o Lula disse que são poucos os impostos para a transmissão de imóveis. Talvez ele queira no Brasil algo que já existe na Europa. Por vezes, Paulo, é melhor abandonar um imóvel do que um pai passar aquele imóvel para o seu filho. Tamanha é a tributação. Talvez eles estejam querendo fazer isso no Brasil. Mas nós vivemos um quadro, Paulo, verdadeiramente assustador. E corroborando com esse quadro, e por isso que eles precisam censurar as redes sociais, por isso que eles têm que empurrar os nossos canais para a Shadowban, porque se não forem as redes sociais, quem mais irá denunciar esses descalabros? Então, eu quero aqui um recado para você. Esse recado eu quero para você, zoiando no seu zóio. Toda vez que você acessar o canal do Paulo, ou o canal do Mundial Telenotícias, ou se você acessar o canal de Brasília, ou outro canal de sua preferência, confira se você estiver inscrito. Confira se está firme a sua inscrição. Se o canal tiver mecanismos de fidelização, inscreva-se, seja membro. A nossa resistência, a nossa sobrevivência depende desse engajamento seu. Nós sabemos quem são nossos inimigos. Nós sabemos quem quer nos silenciar, mas nós também sabemos quem precisa da nossa voz. Até porque eu preciso da voz dos outros canais.
eu me alimento também dos outros canais. Eu não vivo numa ilha, eu não sou uma ilha. Portanto, meus amigos, quando vocês ouvirem que a esquerda, os ocupantes de cargos, alguns detentores de certas situações que se dizem até, de um ponto de vista, comprometidos com o Brasil, pessoas que defendem censura, que defendem regulação das redes sociais, nunca estão preocupados com o seu interesse, nunca estão preocupados com a nossa liberdade. Eles querem censurar, eles querem reprimir, eles querem diminuir o nosso alcance, porque nós somos um contraponto à desinformação que sempre manteve eles no poder. Eles chegaram até esse estágio, e eu costumo dizer, Paulo, que o Lula só é o Lula porque o Lula foi feito pelas assessorias de imprensa, porque o Lula verdadeiro, o Lula real, o Lula que nós conhecemos, e eu como jornalista de redação digo isso, esse Lula sempre foi preconceituoso, mentiroso, armando situações e destilando ódio contra quem não pensa igual a ele. Por isso, cada um de nós tem o compromisso de defender as redes sociais. Tá certo, Alfredo. Chegamos ao final do nosso programa. O nosso tempo esgotou. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação e volte sempre, hein? Abraço. Abraço para ti e para o teu público. Para o nosso público, exatamente. E nós ficamos por aqui com esse programa. Peço que você continue se inscrevendo. Insista mesmo, porque por alguma razão a plataforma está retirando as inscrições e segurando o repasse dos vídeos. Mas vamos em frente. Se inscreva, dê um like e compartilhe o máximo que você puder, por favor. Um forte abraço, obrigado por tudo, obrigado pela preferência como sempre e nos vemos de novo amanhã, se Deus quiser. Até lá.